Gênesis capítulo 17. O capítulo trata do andar pela fé, e também da circuncisão. Comecemos com o Deus Todo-Poderoso que se apresentou a Abraão. Aqui é-nos apresentado o remédio de Deus para o fracasso de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Este versículo é muito compreensivo. É evidente que Abraão não havia andado na presença do Deus Todo-Poderoso quando aceitou o recurso de Sara acerca de Agar. E somente a fé que pode habilitar alguém a andar na presença do Deus Todo-Poderoso. A incredulidade introduzirá sempre alguma coisa da personalidade, as circunstâncias, casos secundários e coisas semelhantes, e deste modo a alma é privada do gozo e da paz, elevação calma e santa independência, que resultam de se descansar nos braços de aquele que pode fazer todas as coisas. Creio que necessitamos de ponderar isto profundamente. Deus não é uma realidade presente para as nossas vidas como devia ser, ou seria, se nós andássemos em simplicidade de fé e dependência dele. Desejo fazer aqui uma observação quanto à palavra perfeito. Quando Abraão foi convidado a ser perfeito, isso não queria dizer perfeito em si mesmo, porque ele nunca o foi, e nunca poderia sê-lo. Queria dizer simplesmente que ele devia ser perfeito quanto ao objetivo posto perante o seu coração, que a sua esperança e expectativa deviam ser inteiramente centralizadas no Todo-Poderoso. Examinando o Novo Testamento, vemos que a palavra perfeito é usada, pelo menos, em 4 sentidos distintos. Em Mateus 5h48 lemos: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui compreendemos pelo contexto que a palavra perfeito diz respeito à nossa conduta. Nos versículos 44 e 45 lemos: Amai a vossos inimigos, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Por isso, ser perfeito no sentido do versículo 48 é agir segundo um princípio de graça para com todos, até mesmo para com os que são injustos e hostis. Um cristão fazendo valer a lei, ou defendendo e contendendo pelos seus direitos, não é perfeito como seu pai, porque o seu pai está agindo em graça, enquanto que ele recorre à justiça. A questão aqui não é de saber se é bom ou mal recorrer à lei, quanto aos irmãos Coríntios 6 é conclusivo. O que digo é que um cristão que assim procede está agindo num caráter que é diretamente oposto ao do seu pai, porque, certamente, ele não vai para o tribunal com o mundo. Ele não está agora no tribunal, mas no lugar de misericórdia, no trono de graça. Manda as suas bênçãos sobre aqueles que, se fosse para a justiça com eles, deviam estar no inferno. Pelo que é claro que um cristão, quando leva alguém ao tribunal, não é perfeito como é perfeito seu Pai que está nos céus. No fim do capítulo 18 de Mateus temos uma parábola que nos ensina que todo aquele que defende os seus direitos é ignorante do verdadeiro caráter e efeito próprio da graça. O servo não era injusto em exigir o que lhe era devido, mas não tinha graça. Era inteiramente diferente do seu mestre. Tinham-lhe sido perdoados 10.000 talentos, e todavia pôde agarrar um dos seus conservos pela garganta por uma importância mesquinha de 100 dinheiros. Qual foi o resultado? Foi entregue aos atormentadores. Perdeu-se o feliz sentido da graça e foi deixado para ceifar os frutos amargos de ter defendido os seus direitos, enquanto que ele mesmo era um objeto de graça. E note-se, além disso, que foi chamado servo malvado não por ter uma dívida de 10.000 talentos, mas por não ter perdoado os 100 dinheiros. O Senhor teve muita graça para lhe perdoar a sua dívida, mas ele não teve graça para arrumar o assunto com o seu conservo. Esta parábola fala numa voz solene a todos os cristãos que estão prontos a entrar em demanda, pois embora na sua aplicação seja dito assim vos fará também meu Pai Celestial se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas, contudo o princípio de aplicação geral é que um homem agindo em justiça perderá o sentido da graça. Em Hebreus capítulo 9 temos outro sentido do termo perfeito. Aqui também o contexto arruma a importância da palavra. E perfeito a respeito da consciência. E um emprego importante do termo. O adorador sob a lei nunca poderia ter uma consciência perfeita, pela simples razão que nunca teve um sacrifício perfeito. O sangue de novilhos e cordeiros era suficiente para a ocasião, mas não podia servir para sempre, portanto, não podia dar uma boa consciência. Agora, porém, até o crente mais fraco em Jesus tem o privilégio de ter uma consciência perfeita. Por quê?
É por ser melhor do que o adorador debaixo da lei? Não, mas porque tem um melhor sacrifício. Se o sacrifício de Cristo é perfeito para sempre, a consciência do crente é perfeita para sempre. As duas coisas andam necessariamente juntas. Para um cristão não ter uma consciência perfeita é uma desonra para o sacrifício de Cristo. E o mesmo que dizer que o seu sacrifício é apenas temporário e não eterno nos seus efeitos. E o que vem a ser isto se não baixá-lo ao nível dos sacrifícios sob a dispensação mosaica? É preciso distinguir entre a perfeição na carne e perfeição quanto à consciência. A pretensão da primeira equivale a exaltar o eu, recusar a segunda é desonrar Cristo. O crente mais simples em Cristo deve ter uma consciência perfeita, ao passo que Paulo não tinha, não podia ter, perfeita carne. A carne não é apresenta na palavra de Deus como uma coisa que pode ser melhorada, mas sim como uma coisa que foi crucificada. Isto faz uma grande diferença. O cristão tem o pecado em si, mas não sobre si. Por quê? Porque Cristo, o qual não tinha pecado em si, teve o pecado sobre si, quando foi pregado na cruz. Finalmente, em Filipenses 3 temos outros dois sentidos da palavra perfeito. O apóstolo diz, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas um pouco depois diz, pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo. A primeira passagem diz respeito à conformidade eterna e plena do apóstolo com Cristo em glória. Enquanto que a segunda refere-se à nossa possessão de Cristo como objeto das afeições do coração. O Todo-Poderoso disse a Abraão, anda em minha presença. Isto é verdadeiro poder. Andar assim implica não termos nada perante os nossos corações salvo Deus. Se a minha expectativa for baseada nos homens e nas coisas, não estarei andando perante Deus, mas antes perante os homens e as coisas. É da máxima importância saber quem ou o que tenho perante mim como objetivo. Em quem confio, em quem ou no que descanso, neste momento. Deus enche inteiramente o meu futuro? Os homens e as circunstâncias têm alguma coisa a ver com isso? Há algum lugar para a criatura? O único meio de nos elevarmos acima do mundo é andarmos por fé, porque a fé enche o ambiente de tal modo com Deus, que não há lugar para a criatura, nem para o mundo. Se Deus enche o meu raio de visão, eu nada mais posso ver, então posso dizer com o salmista, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Salmos 62 versículos 5 e 6. Esta palavra só é profundamente penetrante. A natureza não pode dizer isto. Não é que ela, sob a influência do ceticismo atrevido e blasfemo, põe a Deus completamente de lado, mas, indubitavelmente, não pode dizer, só Ele. É bom vermos que, como no caso da salvação, e em todos os pormenores da vida presente, dia a dia, Deus não compartilhará a sua glória com a criatura. Desde o princípio até o fim tem de ser só Ele, e isto, também, em realidade. De nada servirá termos a palavra dependência de Deus nos nossos lábios, enquanto os nossos corações estão realmente confiando em qualquer recurso da criatura. Deus mostrará isto plenamente, Ele examinará o coração, passará a fé pelo fogo. Anda em minha presença e sê perfeito. Chegamos assim ao ponto principal. Quando a alma pode, por graça, libertar-se de todas as expectativas queridas da natureza, então, e só então, está preparada para deixar Deus agir, e quando Ele atua tudo deve estar bem. Deus não deixará nada por fazer. Ele fará tudo em favor daqueles que põem simplesmente a sua confiança em Ele. Quando a sabedoria infalível, o poder onipotente e o amor infinito se combinam, o coração confiado pode gozar de descanso calmo. A não ser que achemos qualquer circunstância grande ou pequena demais para o Deus Todo-Poderoso, não temos fundamento próprio para um pensamento ansioso sequer. Isto é uma verdade maravilhosa, eminentemente calculada para por todos aqueles que acreditam nela na mesma presença bendita em que encontramos Abraão neste capítulo. Quando Deus lhe havia dito, com efeito, deixa tudo comigo, e eu arrumarei tudo por ti, muito para além dos teus desejos e da tua esperança, a semente e a herança, e tudo o que lhes pertence de direito, serão eternamente estabelecidas, segundo o concerto com o Deus Altíssimo. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Na verdade, bem-aventurada atitude. A única própria para um pecador inteiramente vazio, fraco e inútil, poder ocupar na presença do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, possuidor de todas as coisas, o Deus onipotente. E falou Deus com ele. E quando o homem está por terra que Deus pode falar com ele em graça?
A atitude de Abraão aqui é a expressão bela de inteira prostração na presença de Deus, no sentido de inteira fraqueza e nulidade. E tal humilhação, note-se, é segura precursora da revelação do próprio Deus. E quando a criatura se humilha que Deus pode mostrar-se no esplendor puro do que ele é. Ele não dará a sua glória a outrem, pode manifestar-se e permitir que o homem adore em face dessa revelação, porém, até que o pecador tome o seu próprio lugar não pode haver revelação do caráter divino. Como é diferente a atitude de Abraão neste capítulo daquela que tomou no capítulo precedente. Ali ele tinha a natureza perante si, aqui tem o Deus Todo-Poderoso. Naquele ele era um ator, neste é adorador. Antes ele deixará-se levar pelo plano de Sara, agora entrega-se a si, e às suas circunstâncias, o seu presente e o seu futuro, nas mãos de Deus, e deixa que Deus atue nele, por ele, e por seu intermédio. Por isso, Deus pode dizer, farei, estabelecerei, darei. Numa palavra, é tudo Deus e os seus desígnios, e isto é descanso verdadeiro para o coração que conhece alguma coisa de si próprio. Que significa a circuncisão? O concerto da circuncisão é agora introduzido. Os membros da família da fé devem trazer em seu corpo o selo desse pacto. Não pode haver exceção, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Versículos 13 e 14. Em Romanos 4 versículo 3 é-nos dito que a circuncisão é um selo de justiça. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sendo assim considerado justo, Deus pôs o seu selo sobre ele. Falemos um pouco sobre os selados com o Espírito Santo e seu significado. O selo com que o crente está agora selado não é uma mera marca na carne, mas o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, Efésios 4 versículo 30. Isto é baseado na sua ligação eterna com Cristo e a sua perfeita identificação com Ele, na morte e ressurreição, como lemos em Colossenses 2 versículo 10-13, e estáis perfeitos em Ele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E uma passagem gloriosa, mostrando a verdadeira ideia daquilo que a circuncisão devia simbolizar. Todo crente pertence à circuncisão em virtude da sua ligação viva com aquele que, por meio da cruz, aboliu para sempre tudo o que existia no caminho da justificação perfeita da sua igreja. Não houve um ponto de pecado na consciência, nem um princípio de pecado na natureza do seu povo, cujo julgamento Cristo não tivesse sofrido na cruz, e agora eles são considerados como tendo morrido com Cristo, sido sepultados com Cristo e ressuscitado com Cristo, perfeitamente aceitos em Ele, os seus pecados, as suas iniquidades e transgressões, a sua inimizade e a incircuncisão havendo sido afastados, inteiramente, por meio da cruz. A sentença de morte foi escrita na carne, porém o crente está de posse de uma nova vida, em união com a sua cabeça ressuscitada na glória. O apóstolo, na passagem acima reproduzida, ensina-nos que a igreja foi vivificada da sepultura de Cristo, e, além disso, que o perdão de todas as suas ofensas é tão completo, e inteiramente obra de Deus, como foi a ressurreição de Cristo de entre os mortos, e este último ato, como sabemos, foi o resultado da sobreexcelente grandeza do seu poder, ou, como podemos melhor dizer, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1 versículo 19, uma expressão verdadeiramente maravilhosa. Calculada para mostrar a magnitude e glória da redenção, bem como a base sólida em que ela se fundamenta. Que descanso, descanso perfeito, para o coração e a consciência se encontrar aqui. Que alívio para o espírito oprimido. Todos os nossos pecados sepultados na sepultura de Cristo, sem um sequer até mesmo o mais pequeno, ter sido deixado de fora. Deus fez isto por nós. Tudo quanto os seus olhos perscrutadores podiam detectar em nós colocou sobre Cristo quando ele foi pendurado na cruz. Ele julgou-o ali então, em vez de nos julgar a nós no inferno, para sempre. Que precioso fruto este do amor admirável, profundo e eterno dos desígnios de redenção. E estamos selados, não com determinada marca feita na carne, mas com o Espírito Santo. Toda a família da fé está selada desta maneira.
Tal é a dignidade, o valor e a eficácia imutável do sangue de Cristo, que o Espírito Santo pode habitar em todos aqueles que têm posto a sua confiança nele. E, agora, que resta para aqueles que conhecem estas coisas senão serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor? 1 Coríntios 15 versículo 58. Que assim seja, ó Senhor, pela graça do Teu Santo Espírito.